Vamos lá, pessoal, vamos retomar. Retomar aqui, ó, né, ao nosso módulo 1 do curso Direito Administrativo com o Dudu. Nós estamos dentro da análise dos princípios implícitos e nós estamos vendo o princípio do contraditório. Vamos lá? Pessoal, o que é o princípio do contraditório? O princípio do contraditório é um princípio que está previsto na Constituição, né? Dentro lá da visão devido processo legal com contraditório e ampla defesa. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal. E, na verdade, ele representa esses termos aqui, ó. Contraditório é o direito fundamental de eu tomar ciência. Tomar ciência de quê? De processos, de acusações de uma forma geral. Processo administrativo ou processo judicial. E eu tomando ciência, eu vou poder participar e influenciar. Participar e influenciar o quê? A decisão do julgador. A decisão de quem vai decidir, né? Perdoe-me aí a redundância. Então, contraditório é o direito de tomar ciência, de participar e influenciar a decisão do julgador. Por quê? Porque se eu tomo ciência e não posso participar e nem influenciar, isso não é contraditório. E se por último nem me dão ciência, piorou. Não é contraditório mesmo. Então, quando eu falo em contraditório, é o direito de eu tomar ciência, de eu participar e influenciar na decisão do julgador. Eu tomar ciência que estão me acusando de alguma coisa, dentro de um processo administrativo ou judicial. Eu tomando ciência, eu vou participar da instrução, né? Eu vou, né, ser interrogado, apresentar testemunha, apresentar documentos, porventura pedir uma perícia. E eu podendo participar, eu vou influenciar a decisão de quem vai julgar em meu favor. Então, se estão falando que eu, por exemplo, né, furtei essa caneta aqui, vão ter que me dar ciência. Me dando ciência, eu vou participar. E participando, eu vou influenciar a decisão do juiz para provar que eu não furtei essa caneta. Isso é contraditório. Então, por exemplo, se um servidor público está sendo acusado de improbidade, ele vai ter que ser notificado, nesse caso aí dado ciência, né? Ele vai ser citado, para ele poder se defender. Se defendendo, ele vai participar do processo e participando, ele vai influenciar a decisão do juiz para provar que ele não praticou improbidade. É mais ou menos assim. Isso é contraditório. Só que o contraditório, ele tem um irmão. Qual é o irmão? Né? A ampla defesa. Dizem, né? E na verdade é isso mesmo, não existe contraditório sem ampla defesa. Ou seja, né, o contraditório ele só existe em razão da ampla defesa. O que é ampla defesa? Ampla defesa é o direito da defesa pessoal mais a defesa técnica. A defesa pessoal é a defesa que é feita pela própria pessoa que está sendo acusada. Então, se falaram que eu furtei essa caneta, eu vou ter o direito de me defender. Quando eu for me defender, seja, né, porque eu fui interrogado, porque eu fui ouvido, o nome disso é defesa pessoal. Tá bom. Já a defesa técnica é aquela que é feita por um profissional. Geralmente, esse profissional, ele é um advogado ou um defensor. E quando eu falo em ampla defesa é defesa pessoal, a feita por mim mesmo, e a defesa técnica, aquela que é feita por um profissional do direito, né? Um advogado ou um defensor. Isso é ampla defesa. Ou seja, a gente tem que ter ciência que, né, eu, obviamente, né, vou me defender e vou contratar um profissional para me defender. Defesa pessoal mais a defesa técnica. Isso é ampla defesa, tá bom? Quando isso aqui cai em prova, lá em processo penal e processo civil, a principal pergunta é, né? De qual dessas defesas eu posso abrir mão?
olha, eu posso abrir mão, disponível, eu posso dispor da defesa pessoal. A defesa técnica, ela é indisponível. Mesmo que eu não queira, que eu não contrate indisponível, que eu não queira, que eu não contrate um advogado, vão arrumar um defensor para mim, tá? Essa é a principal pergunta, mas isso cai muito em processo penal e em processo civil, tá? Nas provas lá de processo. Então, a defesa pessoal, pode ser disponível, né? Eu posso dispor, eu posso abrir mão. Por exemplo, eu posso querer não ser interrogado. Né? No meu interrogatório eu fico em silêncio, não tem problema nenhum. Ou, melhor dizendo, a defesa técnica, ela é indisponível. Perfeito? Se eu falar que eu não quero um advogado, provavelmente eles vão arrumar um defensor. Se não tiver defensor, vão arrumar um advogado dativo. Em direito administrativo, não é essa pergunta que cai em prova. Em direito administrativo, a pergunta que cai em prova, geralmente é essa aqui, ó. Súmula vinculante número 5. Legal? E a gente tem que estudar, porque aí sim, em direito administrativo cai. O que diz a súmula vinculante número 5? A falta de defesa técnica por advogado, ou seja, o cara, o servidor, o agente público, o cidadão, num processo administrativo de uma forma geral, não tem advogado, perfeito? Camarada, ele está sendo acusado sem advogado, não tem advogado. Então, olha aqui, ó. A falta de defesa técnica em processo administrativo. Só que agora é processo administrativo disciplinar. Então, aqui, ó, eu estou tratando de um servidor. Então, essa súmula vinculante, ela está tratando basicamente disso aqui, ó. De um servidor público, que inicialmente a gente pode até falar, de defesa técnica por advogado em processo administrativo de uma forma geral. Depois eu te explico isso. Mas essa súmula vinculante está tratando assim, ó, de um servidor público que está sendo acusado num processo administrativo disciplinar e ele não tem advogado. E olha o que a súmula vinculante diz. Isso aqui não ofende a Constituição. Ou seja, o servidor público que está sendo acusado num processo administrativo disciplinar e esse processo administrativo foi conduzido sem advogado, isso aqui não ofende a Constituição. Isso aqui a gente tem que estar em mente, porque isso aqui tem caído pra caramba em prova. Por que eu falei antes? Porque, na verdade, todos nós sabemos que em processo administrativo, essa aqui é a regra geral. A gente não precisa de advogado. Então, por exemplo, se você recebeu uma multa em casa e você quer recorrer dessa multa, você não vai precisar contratar um advogado. Legal? Por quê? Porque em processo administrativo, de uma forma geral, a gente não precisa de advogado. Mas tinha um entendimento antigo do STF, dizendo que o processo administrativo disciplinar que foi conduzido sem advogado era um processo administrativo nulo, porque cerceava o direito à ampla defesa. Legal? O STF mudou de entendimento, publicou a súmula vinculante número 5, dizendo que a falta de advogado hoje não ofende a Constituição. Então, aquele processo administrativo disciplinar em que o servidor foi punido, foi dado o direito dele levar o advogado, ele não quis levar, não tem problema nenhum. Ele vai ser punido, isso não ofende a Constituição. Legal? Lembrando, para ninguém depois falar que eu não falei de flores, que a falta de advogado no processo administrativo disciplinar geralmente não gera problema. Por quê? Porque o processo administrativo, via de regra, ele não precisa de advogado. Então, se você foi multado no seu município, você mesmo pode fazer o recurso da multa, não tem problema nenhum. Tá? Tá bom. Por fim, tá longe ainda pra caramba. Depois, o princípio da segurança jurídica. Professor,
simplifica para mim o que é segurança jurídica de uma forma muito tranquila. O ato administrativo, a administração pública não pode passar por cima, não pode atropelar. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, a administração pública, de uma forma geral, ela não pode passar por cima, atropelar. 1. O ato jurídico perfeito. 2. O direito já adquirido. E 3. A coisa julgada. Então, uma vez que a administração pública pratique um ato administrativo, esse ato administrativo tem que respeitar, não tem jeito. Isso é Estado de Direito. Tem que respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu podia trazer para vocês aqui um conceito doutrinário do que é ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, mas não precisa. Por que não precisa? Porque o artigo 6º da LINDB, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ele traz para a gente o conceito de direito adquirido, de ato jurídico perfeito e coisa julgada. Legal? É o que diz, né, os parágrafos do artigo 6º. Olha o parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito. O que é ato jurídico perfeito? O já consumado. Né? Ou seja, é aquele ato que já está pronto. É o ato que já está formado. Então, por exemplo, por que a administração pública tem que respeitar um contrato já assinado? Porque o contrato já assinado é um ato jurídico perfeito. O contrato já assinado é um ato consumado. Depois, o que é direito adquirido? Direito adquirido, né, é aquele direito em que seu titular já pode exercer. Quando eu tenho um direito que eu já posso exercer, mesmo que eu não tenha exercido ainda, se chama direito adquirido. Quando eu tenho um direito que está quase pronto para eu exercer, é expectativa de direito. A gente não pode confundir direito adquirido com expectativa de direito. Direito adquirido é aquele que eu já posso exercer. Expectativa de direito é aquele que está quase pronto para eu exercer. Quando está quase pronto para eu exercer, o nome disso é expectativa de direito. Bom? E por fim, a coisa julgada. O que é coisa julgada? Coisa julgada é aquela decisão judicial, né, ao qual não caiba mais recurso. Então, né, se o STF decidiu que a administração pública tem que pagar determinado benefício a um servidor, e dessa decisão do STF não cabe mais recurso, a administração pública tem que pagar. Se não pagar, vai estar desrespeitando uma decisão transitada em julgada. Vai estar desrespeitando a famosa coisa julgada. Perfeito? Então a administração pública ela não pode desrespeitar. Na verdade, ela tem que respeitar esses 3 valores do Estado democrático. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Todo ato do poder público tem que respeitar esses 3 valores. Ok? Ok. Próximo princípio é o princípio da continuidade. Professor, geralmente o princípio da continuidade ele é estudado dentro do tópico serviços públicos, não é? É. Por que o senhor está estudando aqui? Porque todo livro de administrativo bota princípio da continuidade como, às vezes, o primeiro princípio implícito. Legal? E se tá, eu tenho que estudar, não tem jeito, tá? Então, o que é o princípio da continuidade? Simplificando muito, é aquele que diz que o serviço público, as atividades públicas, não podem parar. Ou seja, a administração pública, ela não pode interromper, o serviço público. Legal? Então, de uma forma geral, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o serviço público não pode parar. Né? Ou seja, é de trato sucessivo, todos os dias. Legal? Só que a gente sabe que essa regra que diz que o serviço público não pode parar, não pode ser interrompido,
Essa regra tem algumas mitigações. Mitigação, pessoal, é o mesmo que relativização. É o mesmo que a gente poder ver que não é bem assim. Ou seja, tem algumas breves exceções. Quais são as situações em que o serviço público pode rapidamente ser interrompido e isso não vai ser considerado descontinuidade? Primeiro, a greve, né? A greve, claro que ela interrompe parcialmente, mas ela interrompe o serviço público, né? Está lá no artigo 37, inciso 7 da Constituição, né? Os servidores públicos que podem fazer greve, né? Obviamente que não é todo servidor público que pode fazer greve, militar não pode fazer e agente que atua diretamente com a segurança pública não pode fazer, mas os demais, por exemplo, servidor do TJ pode fazer. E quando o servidor público do TJ faz greve, cara, querendo ou não, mesmo que parcialmente, o serviço público é interrompido, né? Usa lá como referência a lei de greve dos empregados públicos, né, dos seletistas, mas acaba que acontece. Legal? Perfeito. Depois, por motivo técnico ou de segurança. O melhor exemplo que eu dou para isso daqui é trocar os fios da sua rua, né? Imagine você que isso aqui é o poste, né? Ele vai ter que trocar a fiação da sua rua. Você imagina trocar esses fios aqui, ó, com a energia ligada? Alguém vai morrer, certamente, né? A situação aqui vai virar tragédia. Então, por motivo técnico, qual motivo técnico? A troca do fio. E a segurança para que ninguém morra, a energia no seu bairro temporariamente vai ter que ser cortada, não tem jeito. Legal? E por fim, a inadimplência, né? A inadimplência que às vezes o pessoal esquece, né? Mas a inadimplência gera corte. Então, por exemplo, né, a inadimplência dos serviços tarifados, né? Se você não paga a conta de luz, se você não paga a conta d'água, se você não paga a conta de telefone, vai cortar, né? Óbvio que se você não paga seus impostos, não vão cortar o seu direito à saúde no hospital público, pelo amor de Deus. Mas os serviços que são tarifados, ou seja, aqueles serviços que eu pago para usar, basicamente luz, água e telefone, se eu não pago, vão cortar, né? Então, por exemplo, se eu não pagar a conta de telefone do meu celular, a operadora vai cortar. Se eu não pagar a conta de energia, a operadora vai cortar. Se eu não pagar a conta d'água, né, o STF autoriza, a operadora vai cortar. Raríssimos os casos, chamados de clientes vitais, né, a operadora está desautorizada a cortar, não pode cortar, né? Mas, assim, em regra, quem não paga, o serviço vai ser cortado, sem maiores problemas, tá bom? Esse é o princípio da continuidade. A administração pública não pode interromper, não pode parar a prestação dos serviços e atividades públicas, só que essa regra tem 3 relativizações, 3 exceções, 3 mitigações, exceções breves. Quais são elas? Greve, corte por motivo técnico ou de segurança e o corte por inadimplência, tá bom? Obviamente que, né, em todos esses casos aqui, né, a interrupção vai ser momentânea e parcial. Não pode ser parar. Né? Então, por exemplo, os servidores do TJ vão fazer greve. Faz, mas tem que manter um percentual mínimo lá funcionando. Né? No juízo de plantão, nas varas de execuções penais. Né? A gente tem partes do TJ que não podem parar. Porque se parar todo mundo é o caos. Né? Por isso, então, que a interrupção ela é momentânea e parcial. É a mesma coisa, né? Você não pagou a conta de luz, vai cortar a energia da sua casa, não do vizinho. E se você pagar, volta. Momentâneo parcial. Tá bom? Perfeito. O próximo princípio é o princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? O princípio da autotutela é nada mais, nada menos que o poder que foi dado à administração para que a administração pública possa rever seus próprios atos e rever de ofício. É óbvio que a administração pública pode rever seus próprios atos por provocação. Então, por exemplo, a administração pública me multou, né? O que eu faço? Eu faço um recurso administrativo e a administração pública vai rever a multa, né? Recurso administrativo hierárquico. E a administração pública vai rever a multa. Sim, né? Ela está revendo porque eu provoquei. Mas a administração pública também pode rever de ofício. O que é rever de ofício? É rever por conta própria, independente de qualquer pessoa provocar.
E aí, obviamente, quando a administração pública revê seus próprios atos de ofício, ela está exercitando a autotutela. A autotutela é o poder, é a prerrogativa que a administração pública tem de rever seus próprios atos. Perfeito? Perfeito. E lembrando, deixa eu tirar isso aqui para não confundir, e lembrando que quando a administração pública revê seus próprios atos, isso aqui pode gerar algumas consequências. Deixa eu descer isso aqui para baixo. Poder a gente... Tá legal. Aqui. Quando a administração pública decide rever seus próprios atos, né, essa revisão pode gerar 4 consequências. Primeiro, o ato vai ser mantido. Né? A administração pública praticou um ato. Né? Por exemplo, a administração pública me deu uma autorização. Autorização para quê, professor? Uma autorização para eu parar o carro em algum lugar. Imagine você que a prefeitura me deu uma autorização para parar meu carro numa praça. Né? E a prefeitura, o município, decidiu rever essa autorização. Tá bom. Revendo essa autorização, o município está exercendo a sua autotutela. Se essa autorização for mantida, é porque está tudo certo. E a administração pública vai manter o ato. Agora, se essa autorização for revogada, é porque essa autorização, que é um ato discricionário, se transformou em algo inconveniente e inoportuno, chato. Ou seja, essa autorização não é mais conveniente e não é mais oportuna para a administração. Imagine você que eu pedi autorização para parar um carro ali e eu estou, como é que se diz, abusando. Estou lavando o meu carro ali, estou aprontando. E a administração pública entendeu que eu estou me comportando de forma inconveniente e ou inoportuna. A administração pública vai revogar a autorização. Depois, a administração pública pode anular. Quando é que ela vai anular? Quando o ato tem um vício de legalidade e esse vício não pode ser sanado. Ou seja, essa autorização está violando a lei. E não tem como sanar, não tem como consertar. É algo tão sério que não dá para sanar. Por exemplo, para conseguir essa autorização, eu juntei uma certidão falsa que eu tenho cegueira numa vista. Olha que coisa louca. Coisa triste, né? Mentira. Ilegalidade. E aí, quando a administração pública descobre que eu não sou cego nada, ela vai lá e anula a autorização. Autorização essa que já nasceu com um vício de legalidade. Qual vício de legalidade? Eu violei a lei, fiz que a administração também violasse, porque ela me deu uma autorização que não tem previsão na lei, né? E eu tenho então que anular. Ou pior, né? Deus que me perdoe. Para conseguir essa autorização, eu subornei um fiscal. Não tem jeito, vai ter que anular. Tanto a mentira quanto a fraude, o suborno, são vícios de legalidade que não podem ser sanados. Legal? Ou a administração pública pode convalidar. Imagine você que o município, analisando, né, a autorização que ele me deu, o município percebeu que, na verdade, né, eu juntei uma certidão não falsa, mas uma certidão vencida. Espera aí. E aí o município falou assim, cara, o cidadão juntou uma certidão vencida que nem ele percebeu. Apesar da certidão vencida ser um vício de legalidade, é um vício de legalidade que pode ser sanado. Então vamos convalidar? Vamos consertar? Eu vou consertar, vou pedir para que ele traga a certidão com o prazo válido e eu vou manter essa autorização. Então isso aqui, gente, sempre cai em prova. Quais são as consequências, então, de quando a administração pública decide rever seus próprios atos? O ato pode ser mantido, o ato pode ser revogado, o ato pode ser anulado e o ato pode ser convalidado. Manter, revogar, anular, convalidar. Perfeito? É isso que a gente tem que entender e é isso que cai em prova.
Certamente você que está em casa aí fazendo questão de prova, que está estudando, ou que está fazendo os nossos módulos de questão, sabe que há muito tempo o examinador não pergunta o que é. Ele pergunta o que é e as consequências. Tá? É basicamente isso que a gente encara nas provas de concurso público hoje. O que é e quais são as consequências. Concurso público, exame da ordem, exames de uma forma geral. Provas de uma forma geral. Foi? Depois, o princípio da isonomia. Pessoal, o que é o princípio da isonomia? Cara, numa linguagem muito simples, isonomia é tratar todos de forma igual. Né? Isso vem lá do princípio da impessoalidade, né? Que diz que o gestor público deve tratar todos de forma igual, porque ele não pode favorecer nem prejudicar ninguém. Tá bom, isso daí, pra gente aqui, não fede, não cheira. Não fede, não cheira é um ditado que eu escutava muito meu avô dizer, né? Isso aí não fede, não cheira. Ou seja, não vai levar a gente a lugar nenhum. É o básico. Isso aqui é o básico. Agora, o que você tem que saber, isso sim, é que hoje o princípio da isonomia diz que a gente deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, sempre na medida de suas desigualdades. Né? Isso daqui, pessoal, ó, tem caído muito em prova, né, na exigência de um ponto chamado, né, acessibilidade, ou seja, né, das pessoas, deixa eu botar aqui outra caneta, das pessoas com deficiência. Lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, com o seu concurso, traz isso no programa, pode ficar atento. E se ele perguntar sobre o princípio da isonomia e provas que caem direitos humanos também, né? Ele quer que você saiba que os iguais devem ser tratados de forma igual. Agora, os desiguais devem ser tratados de forma desigual. Professor, como é que o desigual é tratado de forma desigual? Por exemplo, a política de cotas. Né? Sabendo que, né, a gente tem uma dívida histórica. Se você não concorda, eu te respeito. Mas esse é o fundamento que, inclusive, o STF analisou para poder considerar a política de cotas no Brasil constitucional. Sabendo que a gente tem uma dívida histórica, né, com determinados segmentos da sociedade, eles recebem uma cota específica em concurso público. Para quê? Para que eles tenham mais facilidade de acessar o serviço público. Por exemplo, as pessoas com deficiência é a mesma coisa. Por exemplo, no transporte público tem assento reservado para idoso, para pessoa com deficiência, né, para pessoas que têm, como é que se diz, algum tipo de redução da sua mobilidade. Tudo isso, pessoal, é baseado no princípio da isonomia. Então, há muito tempo, isonomia não é somente tratar todos de forma igual. A ideia aqui, ó, que nós chamamos de isonomia formal. Aquela isonomia, cara, que não leva ninguém a lugar nenhum. A ideia hoje é de isonomia material. O que é isonomia material? É tratar todos de forma igual, sim. Mas se eu tenho alguma desigualdade, eu tenho que tratar de forma desigual. Ou seja, os iguais vão ser tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual. Legal? Na medida da desigualdade, né? Ou seja, se uma pessoa é desigual, né, porque ela tem uma deficiência, né, vamos tratar de forma desigual, vamos ajudar. Agora, se a pessoa é tratada de forma desigual porque ela tem um problema de saúde que não chega a abalar em nada a sua competição, por exemplo, no concurso, não tem porquê a gente dar cotas, né, a gente estabelecer uma política de desigualdade. Bom? Perfeito. E aí, pessoal, eu dei alguns exemplos aqui, ó, que estão se repetindo muito em prova, né? Primeiro, a política de cotas, né, sempre cai em prova. E uma outra que tem caído pra caramba em prova, né? Que são as empresas de pequeno porte e as microempresas nas licitações. Cara, isso aqui tem caído muito em prova, né? É a famosa Lei Complementar 123 de 2006, né? Mais precisamente do artigo 42 ao 48. Cara, essa lei tem despencado nas provas, né? Umas provas assim, que são mais complexas no tópico licitação. Legal? Porque é nessa lei que a gente tem todos os privilégios, todos os benefícios
que as empresas de pequeno porte, as microempresas têm, né, ao participar do processo licitatório. Então, por exemplo, as empresas de pequeno porte e as microempresas, se elas terminam empatadas com empresas grandes, elas têm preferência na contratação. Né? Elas têm direito ao empate virtual, elas têm direito, né, a um percentual de participação exclusiva. Tudo isso a gente vai ver na aula de licitação. Como eu te expliquei ainda há pouco, em outro princípio, se eu parar agora, foi na continuidade? Se eu parar agora para te explicar todos os privilégios e benefícios licitatórios da empresa de pequeno porte e da microempresa, vai desvirtuar o objetivo aqui do nosso módulo, que é tratar do tema específico, né? Nesse ponto agora, princípios administrativos. Mas na aula de licitação, você vai estudar comigo todos os benefícios licitatórios das empresas de pequeno porte e das microempresas. Se você quiser, né, eu não só nego informação. Se você quiser, é só você dar uma olhadinha no artigo 42 ao 48, né, da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples, né, a Lei das Micro e Pequenas Empresas, que lá tem todos os benefícios contratuais e licitatórios. Dá uma olhadinha lá, tá? Não tem problema não. Na aula de licitação, se você puder ser meu aluno da aula de licitação, vai ser um prazer. É assim, algo, como é que se diz? Importante mesmo para mim, primeiro porque eu estou numa fase de clique da minha carreira, né? Eu fiquei 20 anos praticamente, um pouco menos cada pandemia, 18 anos, né? 17, trabalhando igual um louco no Brasil inteiro. Né? Andou uma época, próxima que meu filho nasceu, eu dormia num estado e acordava no outro. Né? Porém, né, a pandemia veio, trouxe uma nova realidade, né, de eu ter na minha casa, aqui atrás, eu tenho um quadro, né, de eu montar esse estúdio para mim, que sempre foi um sonho, com câmera 4K, microfone condensado, tablet, lousa digital, né, ou seja, uma coisa, iluminação especial, uma coisa que eu sempre quis. E aí eu dei o clique, eu percebi que os meus alunos migraram para o online. Né? Migraram, não tem dúvida quanto a isso. E aí a gente precisa, né, eu preciso trazer para você essa realidade de um direito administrativo eficaz. Essa é a ideia. O curso Direito Administrativo com o Dudu e seus módulos, Dudu porque meus alunos me chamam de Dudu, né? Até o meu coordenador na faculdade me chama de Dudu. Né? Então, assim, é uma ideia que a gente precisa entender de um direito administrativo eficiente e eficaz. Eficiente, porque eu não fico aqui trazendo pontos que não vão cair em prova. Eficaz, porque gera aprovação. Essa é a ideia do direito administrativo com o Dudu. Tá? E aí, então, vencido isso, eu tenho que partir com vocês o princípio da especialidade. Olha, esse princípio aqui, né? Às vezes, eu chego na faculdade e pergunto para os alunos, define isso para mim. Né? Isso tem que estar na ponta da língua. O que é o princípio da especialidade? O princípio da especialidade é aquele que diz que a administração pública, né, quando ela desconcentra ou descentraliza, ela está buscando maior especialização para o serviço público. Antes de eu te explicar isso aqui juridicamente, eu vou explicar isso aqui para você na prática. Imagine que você fraturou o seu dedo. Esse dedo aqui, ó, está ruim de curar. Você vai num clínico geral? Num cardiologista? Não. Você vai no ortopedista. Por quê? Porque você buscou um profissional de maior especialização. E, teoricamente, um profissional com maior especialização, comparando um clínico geral com um ortopedista, é óbvio que isso aqui, ó, vai ser mais eficiente. Cara, é igualzinho à administração pública. Quando em 1991 a União criou o INSS, o que a União estava procurando é mais eficiência, mais especialidade na Seguridade Social. A União podia pegar para ela a gestão da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. Mas se a União fizesse isso, correria o risco de um serviço ser ineficiente. Um serviço que não seja específico, que não seja tratado por profissionais especializados no assunto. O que a União fez? Criou o INSS. Então, galera, todas as vezes que a administração pública desconcentra quando ela cria órgãos. E quando a administração pública descentraliza por lei, quando ela cria entidade na administração pública indireta. E quando a administração pública desconcentra por contrato,
quando ela contrata concessionários e permissionários, o que ela está buscando? Simples, ela está buscando uma maior eficiência, uma especialidade no serviço público. Então, por exemplo, vamos entender. Quando a União criou o Ministério da Fazenda, o que a União quis foi uma especialidade, foi eficiência na arrecadação. Porque a União podia ficar lá dentro da presidência com um servidor tomando conta da arrecadação, mas não seria eficiente, não seria algo especial, específico. Em razão disso, a União criou um órgão só para cuidar disso, o Ministério da Fazenda. Quando a União cria, as entidades na administração pública indireta, por exemplo, quando a União cria uma autarquia, cria uma fundação pública, cria uma empresa pública ou cria uma sociedade de economia mista, o que a União quer é eficiência, é especialidade. Então, já falei para você, quando a União criou uma autarquia chamada INSS, o que a União quis? Eficiência, especialidade. Quando a União criou uma fundação pública chamada Fiocruz, o que a União quer? Eficiência, especialidade. Quando a União criou uma empresa pública chamada Correio, Caixa Econômica, o que ele quer? Eficiência, especialidade. Quando a União criou uma sociedade de economia mista chamada Petrobras, Banco do Brasil, o que a União quer? Eficiência, especialidade. Então, todas as vezes que a União desconcentra e descentraliza por lei, ela quer eficiência e especialidade. O que não é diferente de quando a União contrata concessionários ou permissionários. Então, por exemplo, quando a União contratou uma concessionária chamada Gol Linhas Aéreas, o que ela quis? Maior eficiência e especialidade no transporte de pessoas e de carga, transporte aéreo. Quando a União contrata um permissionário, por exemplo, uma empresa de ônibus para fazer a ligação entre o Brasil e o Paraguai, vou escrever Paraguai aqui, Brasil e o Paraguai, o que a União quer? A União quer eficiência, especialidade. Ao contratar essa permissionária, a União está se livrando desse problema, que imagine se a União tivesse que prestar todos esses serviços. Não ia dar, cara. Ia ficar ruim. Ia ficar ineficiente e sem especialização. Ou seja, todas as vezes que a administração pública ela cria ou contrata alguém para prestar um serviço público, que a administração pública quer é nada mais, nada menos do que dar maior eficiência ao serviço público e especializar a prestação do serviço público. No sentido que, ao invés de eu, administração pública direta, fazer tudo, eu vou criar ou contratar alguém para fazer. É a mesma coisa se eu quiser fazer tudo aqui no meu negócio. Cara, você não tem noção a quantidade de pessoas que estão trabalhando comigo. Um está montando a loja, outro está montando o e-book, outro está editando vídeo, outro... e muita coisa eu estou fazendo, minha esposa está ajudando, porque não dá. É a mesma coisa a administração pública. Já se foi a época que a administração pública achava que ela ia dar conta de tudo. Ela não vai dar. Quando eu falo sou pública direta. Ela não vai dar conta de tudo. Ela tem que criar ou contratar alguém. Senão não dá. Perfeito? E quem diz que a administração pública deve criar ou contratar alguém para poder ter uma administração pública mais especializada e eficiente? Princípio da especialidade. Bom, cai em prova pra caramba. Vamos lá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui uma ideia para vocês, Desconcentrar é criar órgão. Descentralizar por lei é quando a direta cria alguém na indireta. Então, quando a União cria uma autarquia, a União representa a administração direta e a autarquia representa a indireta. O nome disso aqui é descentralização por lei. E quando a administração pública contrata concessionários ou permissionários, como exemplo da Gol, que é uma concessionária, o nome disso aqui é descentralização por contrato, tá? Expliquei tudo aqui em cima, tá bonitinho também. Não tem problema. Perfeito? Show de bola.
Próximo princípio, e óbvio que isso aqui é aprofundado em qual tema? É aprofundado no módulo 2, né? Quando a gente vai tratar da organização administrativa. Aí, lá a gente vê tudo. Vai até o último ponto ali no pré-sal, para deixar você mega preparado sobre qualquer pergunta que possa cair envolvendo o tema organização administrativa. Tá? Último princípio, né? Explícito não, né? Implícito. O princípio da presunção de legitimidade e de veracidade. Pessoal, na verdade isso aqui, ó, é um atributo do ato administrativo, né? Você que está estudando ato administrativo, né? Essas duas presunções aqui, ó, na verdade, elas são atributos do ato administrativo. Professor, então por que o senhor colocou aqui? Porque as provas estão cobrando também como princípio. Se a prova cobra, eu coloco, eu não discuto. Eu já passei dessa época de discutir com prova, com examinador, não faz sentido. Botou lá, eu vi que tem plausibilidade, eu coloco aqui e te explico. Se botou lá também está errado, eu finjo que não estou vendo, tá? Porque coisa errada eu não ensino. Mas, obviamente, botou lá e eu vi que tem plausibilidade e que está caindo, eu coloco aqui, então não tem problema, tá? Então, o que é esse famoso princípio, né, da presunção de legitimidade e veracidade? Né? Primeiro, essa presunção aqui, ó, é uma presunção relativa. Tá? É uma presunção que ela existe até que se prove em contrário. Tá? Então significa dizer que até que se prove o contrário, todos os atos administrativos são fatos verídicos e estão de acordo com o ordenamento jurídico. Ou seja, até que se prove em contrário, se o agente de trânsito falou que você furou o sinal, isso é um fato verídico. Até que prove em contrário, você furou o sinal. Isso é um fato verídico. E você que vai ter que se virar para provar que não furou. Legal? Porque isso gera a inversão do ônus da prova. Da mesma forma, né, que até que se prove em contrário, todo ato do poder público está de acordo com o ordenamento jurídico, em última análise. Está de acordo com a lei, presunção de legitimidade. Ou seja, até que se prove em contrário, tudo que o agente público faz é lícito e é verídico, cara. É verídico, presunção de veracidade. É lícito, presunção de legitimidade. Ou seja, de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com todas as leis do direito brasileiro. É óbvio que essa presunção é uma presunção relativa. Por que é relativa? Porque ela pode ser quebrada. Legal? Então, por exemplo, o agente de trânsito falou que você furou o sinal. Sim. Só que você provou que seu carro foi clonado. A multa vai ser extinta. Porque, na verdade, não foi você que furou o sinal. Na verdade, foi outra pessoa que está dirigindo com seu carro clonado que furou o sinal. Da mesma forma, o agente de trânsito te multou porque ele tem raiva de você. Ele é ex-namorado da sua esposa. Olha que loucura, ele te multou. E você provou que ele te multou porque ele tem raiva de você. Na verdade, você nem estava na cidade. Na verdade, então, essa multa que ele diz respeitar a lei, não está respeitando não. Tem nítido abuso de poder aí. E você vai conseguir anular essa multa porque você provou o abuso de poder. Ele te multou por interesse pessoal, vingança. Se você não percebeu, até que se prove em contrário, todo ato administrativo ele é presumidamente verídico e presumidamente legítimo, ou seja, lícito, válido. Mas essa presunção, você cidadão e você cidadã, você pode quebrar. Quebrar num processo administrativo ou no processo judicial, mas você pode quebrar. Por isso são presunções relativas. Perfeito? Vencido esse tópico em 43 minutos, não vai ter como hoje não levar, né, puxão de orelha do pessoal da técnica, mas está batendo aqui 43 minutos. Nós acabamos o segundo tópico desse módulo 1, né, que são os princípios administrativos. Professor, tem mais? Claro que tem. Né? No tópico, por exemplo, de licitação, a gente tem uma pancada de princípios. No tópico dos serviços públicos, tem outra pancada de princípios. Mas aqui são os que mais caem em prova nesse tópico. Tá? Princípios administrativos implícitos e os explícitos. Não tem jeito, é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu vou parar aqui, nesse momento, e eu vou voltar no próximo bloco com uma matéria nova, né? Que são os poderes administrativos. Rapidinho, só lavar o rosto lá, dar uma andada por causa da circulação, e eu já volto para a gente falar sobre poderes administrativos.